Fala galera, beleza? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma belíssima rodada nesse domingão, separei aqui os principais destaques pra gente comentar, tá bom? Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que isso ajuda muito o meu trabalho, né? Então, vamos iniciar muito bem a semana. Pessoal, começando aqui com Miami Heat e New Orleans Pelicans, né? O Miami conseguiu uma grande vitória por 100-96, apesar de ter tido um primeiro tempo bem abaixo, onde o Pelicans conseguiu ir para o intervalo com 7 pontos de vantagem. Miami veio muito bem para o segundo tempo, Tyler Herro especialmente foi muito produtivo e Miami conseguiu a virada e saiu com a sua 26ª vitória. Já New Orleans, 21ª derrota. Cabe destacar o Tyler Herro, né, cara? Foram 26 pontos, 8 rebotes e 4 bolas de 3 para o Tyler Herro. Toronto Raptors encarou o New York Knicks e, jogando dentro de casa, Toronto não decepcionou, cara. Venceu 125-116. Raptors teve um ótimo primeiro período, onde abriu uma boa vantagem, conseguiu conservar essa vantagem no segundo período e foi pro intervalo na frente. Na volta do intervalo, o Knicks deu uma pressionada, Julius Randle, inclusive, foi muito bem. Só que no quarto período, o Raptors não deu margem, né, pro azar e conseguiu garantir a sua 21ª vitória. Já New York Knicks, 23ª derrota. Destaque do jogo foi o Siakam, né, cara? O Siakam meteu 24 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, tá bom? Oklahoma City Thunder encarou o Denver Nuggets sem, novamente, Nikola Jokic e se aproveitou da ausência do atual back-to-back MVP e conseguiu uma grande vitória por 101-99. O Thunder teve um ótimo primeiro tempo, teve muito volume de jogo, foi pra dentro, conseguiu atacar bem em transição, espaçou bem a quadra e foi pro intervalo na vantagem. No terceiro período, mesmo com o Denver melhorando, atacando um pouquinho melhor, o Thunder conseguiu ainda aumentar a sua vantagem. Agora, no quarto período não, aí no quarto período o Thunder tomou um belíssimo de um prejuízo, o Denver cortou, né, a vantagem do Thunder, só que nos segundos finais o Shai botou o time nas costas e conseguiu garantir a 23ª vitória do Thunder. Já Denver, 14ª derrota. Destaque do jogo foi ele, Shai Gilgeous-Alexander, cara. 34 pontos para o Shai, que caminha a passos largos para debutar como um All-Star. Phoenix Suns encarou o Memphis Grizzlies na volta de Chris Paul e venceu, né, cara? Venceu bem, 112-110, mas vou te falar, viu? No primeiro tempo, aparentava que teríamos uma vitória bem mais tranquila do Phoenix, porque assim, o Phoenix simplesmente atropelou o Memphis no primeiro tempo, cara. Foi impressionante o que o Phoenix Suns fez com o Memphis, né? Tendo um Chris Paul muito produtivo, metendo 17 pontos, 6 assistências. O Phoenix Suns, perdão, conseguiu dominar o Memphis dos dois lados da quadra, tanto no ataque como na defesa. Ofensivamente, o Phoenix Suns produziu 62 pontos e foi um espetáculo. E defensivamente, o Phoenix limitou o Memphis a apenas 37 pontos, coisa que o Grizzlies costuma fazer em um quarto. E também permitiu que apenas Desmond Bane chegasse a dígitos duplos no time do Memphis, cara. Ou seja, domínio completo do Phoenix. Na volta do intervalo, no terceiro período, o Memphis conseguiu reagir, o Ja Morant conseguiu encontrar mais espaços, o perímetro do Memphis foi bem produtivo, né? Foram 5 bolas de 3 convertidas no terceiro período e o Grizzlies cortou um pouco a diferença. Mas o Phoenix ainda chegou bem pra caramba pro quarto período. Só que aí o Memphis teve um volume de jogo muito superior ao do Phoenix. Parecia que o Phoenix só queria se proteger no quarto período e acabou tomando cesta, tomando bola. E nos segundos finais, o Memphis chegou a diminuir a desvantagem, na verdade, para apenas 2 pontos, só que era tarde demais, né? Era tarde demais, o Chris Paul foi muito inteligente na reta final do jogo, queimou muito bem relógio e conseguiu garantir com que o Phoenix chegasse à sua 24ª vitória, vitória que deixa o Phoenix Suns sem ter campanha negativa. Isso é muito importante. Já Memphis, 15ª derrota e mais uma derrota para um time da Conferência Oeste. Alô, Ja Morant, não tava tranquilo? Não tava tranquilo no Oeste, Ja Morant? Parece que não tá tão tranquilo assim. Destaques do jogo pelo lado do Phoenix, Chris Paul com 22 pontos e 11 assistências e Mikal Bridges com 24 pontos
foram os destaques da equipe. Pelo lado do Memphis, cabe destacar Ja Morant com 27 pontos e o Desmond Bane com 24 pontos, mas cabe uma ressalva. Desmond Bane chutou mal para 3 pontos, viu? Chutou mal para 3 pontos o Desmond Bane. Falando agora sobre Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, né, cara? O Clippers visitou o Dallas e vou te falar, hein? Surpreendeu. Surpreendeu. Jogando em Dallas, o Clippers conseguiu dominar o Dallas por 112-98 no primeiro período. Até que vimos um Dallas produzindo bem, com Luka Doncic, Tim Hardaway, Spencer Dinwiddie, só que o Clippers teve um excelente desempenho vindo do banco, né, cara? O banco do Clippers foi muito bem. Batum, Powell, e o banco conseguiu fazer com que o Clippers vencesse o primeiro período por 22-20. Cabe destacar que nos 3 minutos finais, o Clippers permitiu apenas um field goal pro Dallas, viu? Então, assim, banco do Clippers muito bem. No segundo período, quem foi bem foi o banco do Dallas, né? Principalmente o Josh Green e o Davis Bertans tiveram um bom volume, conseguiram fazer com que o Dallas assumisse a liderança do jogo nos primeiros 5 minutos. Tendo os titulares de volta, o Dallas aumentou ainda mais a sua vantagem, né? O Luka, principalmente, foi muito bem. O Spencer Dinwiddie foi bem pra caramba, né? Meteu 8 pontos no segundo período. E o Dallas foi pro intervalo com 5 pontos de vantagem. Mas aí, a volta do intervalo fez com que o Clippers dominasse o jogo. Porque, assim, o Clippers voltou muito sólido na defesa. O Clippers começou a meter uma defesa um pouquinho mais física. Começou a diminuir muito os espaços do Dallas. E ofensivamente, tendo um Kawhi, tendo um Paul George e tendo um Norman Powell produzindo pra caramba, o Clippers conseguiu assumir a liderança do jogo nos 6 primeiros minutos. Nos 6 primeiros minutos, o Clippers conseguiu reassumir, na verdade, a liderança do jogo. Somente nos minutos finais, onde o Luka conseguiu encontrar algumas brechas, conseguiu encontrar algumas infiltrações interessantes, foi onde o Dallas conseguiu empatar o jogo. Mas assim, no todo, o Clippers foi muito melhor no terceiro quarto. E no quarto nem se fala. O Clippers dominou completamente o Dallas no quarto período. Defensivamente, cara, o Clippers deu show, tá? Defesa do Clippers deu show no quarto período, permitiu, inclusive, que o Dallas chutasse apenas 43%. O Clippers não deixou com que o Dallas chegasse a 50% de aproveitamento no quarto período. Isso é muito difícil de fazer. E ofensivamente, Kawhi foi espetacular e com algumas bolas maravilhosas de média e longa distância, conseguiu garantir a 25ª vitória do Clippers, vitória que faz com que o Clippers volte a ter campanha positiva depois de um tempinho, tá? Vitória importante pro Clippers. Já Dallas, 23ª derrota, e uma derrota que acende um alertinha, porque mostrou que se o Clippers encarar o Dallas no playoff, pode ser que o Dallas tenha muita dificuldade, porque quando o Clippers resolveu apertar na defesa, o Dallas não conseguiu fazer nada, viu? Então, acende um alertinha no Dallas Mavericks. Pegando aqui os destaques do jogo, temos pelo lado do Clippers o Kawhi Leonard com 30 pontos e 9 rebotes como grande destaque individual, mas coletivamente eu quero destacar o banco do Clippers que entregou simplesmente 40 pontos. Pelo lado do Dallas, cabe destacar o Luka Doncic com 29 pontos e 10 rebotes e o Spencer Dinwiddie que meteu 21 pontos e foi muito importante. Mas assim, fiquei de cara com o que o Clippers fez no quarto período. Inclusive tem uma análise específica desse jogo aqui no canal. Vale a pena dar uma olhada, tá bom? Falando agora sobre, não vou dizer o melhor jogo da rodada, mas um dos melhores jogos da rodada, que foi Golden State Warriors e Brooklyn Nets, né? Brooklyn foi a São Francisco e arrancou uma vitória, né, cara? Brooklyn venceu por 120-116. Foi um puta de um jogo, cara. No primeiro período, o Nets teve um ótimo início na defesa, tá? O Nets teve uma defesa muito sólida no início do primeiro período. Ben Simmons, Claxton defenderam muito bem. E ofensivamente o Nets contou com Kyrie Irving encontrando ótimos espaços e com o Royce O'Neal chutando muito bem. Tanto é que o Royce O'Neal meteu 3 bolas de 3 no primeiro quarto. Só que nos 3 minutos finais, quando o Golden State botou DiVincenzo e Kevin Looney em quadra,
o Golden State dominou completamente, tá? O Golden State conseguiu meter uma run de 13-4 nos 2 minutos finais e virou o jogo. No segundo período, o banco do Golden State foi muito bem, tá? O Steve Kerr meteu Kevin Looney, Donte DiVincenzo e Jonathan Kuminga para iniciar o segundo período e os três foram muito bem, conseguiram forçar turnovers, foram muito bem na transição, inclusive excelente jogo de transição do Jonathan Kuminga e o Golden State conseguiu abrir 6 pontos de vantagem nos 4 primeiros minutos. Tirando o Kyrie Irving, nenhum outro jogador do Brooklyn conseguiu de fato agredir o Golden State Warriors e o Warriors conseguiu ir para o intervalo com 12 pontos de vantagem depois de Stephen Curry comandar uma run de 15-4. Na volta do intervalo, aí o jogo mudou completamente, porque no terceiro período, que é normalmente o momento em que o Golden State mata o jogo, na verdade aconteceu o contrário. O Brooklyn Nets ressurgiu no terceiro quarto, porque o Nets começou com um volume absurdo, né? Em 3 minutos meteu uma run de 13-3 e empatou o jogo. Inclusive o Kyrie Irving meteu uma bola de 3 na transição, que foi coisa linda. Foi coisa linda. O Golden State foi muito mal ofensivamente no terceiro quarto. Principalmente o Klay Thompson teve um terceiro quarto horroroso, onde tijolou pra caramba, o que acabou permitindo com que o Nets assumisse totalmente o controle da partida. Se não fosse o Curry ficar um pouquinho mais produtivo na reta final do terceiro quarto, Golden State teria ido pro quarto período com a desvantagem considerável, mas graças ao Curry e ao DiVincenzo em algumas posses, o Golden State conseguiu ir para o quarto período com uma ligeira vantagem. Mas assim, o Nets se tornou o dono do jogo. E no quarto período, o Nets se tornou ainda mais dono do jogo. Tirando os 5 minutos iniciais do quarto período, que foi onde o Golden State conseguiu ter um bom desempenho, em todo o restante só deu Brooklyn Nets. Mesmo com o Golden State tentando fazer ali um hack a Claxton, né, tentando levar o Claxton o máximo de vezes possíveis para a linha do lance livre, para retomar a posse de bola um pouquinho mais rápido. Mesmo o Warriors fazendo isso, o Nets conseguiu controlar totalmente o ritmo da partida. E quando o Jack Vaughn tirou o Claxton e botou o Watanabe, tirando assim essa estratégia do Golden State de hackear o Claxton, aí foi onde o Nets dominou completamente, chegou ali no minuto final com a vantagem de 3 pontos, e depois do Curry aumentar a vantagem para 4 pontos, o Nets matou muito bem o jogo, e cabe destacar que o Golden State tomou diversas decisões equivocadas no quarto período. Escolha de arremesso ruim, as trocas defensivas foram muito mal feitas. Cara, o Golden State foi muito mal no quarto período, também por conta do ótimo volume que o Nets colocou. No final, o Nets conseguiu sua 29ª vitória, segunda vitória seguida, e o Golden State, 24ª derrota. Golden State volta novamente a ter campanha negativa. Destaque do jogo, pra mim, foi o Kyrie Irving, tá? 38 pontos e 9 assistências pro Kyrie, mas sabe quem eu quero destacar também? O Claxton, mesmo ele tendo sido hackeado, o Claxton ainda meteu 24 pontos, 15 rebotes, 3 bloqueios, e no lance livre, mesmo indo 15 vezes pro lance livre, ele ainda conseguiu 6, tá? Não é um aproveitamento maravilhoso, mas ele conseguiu ali 6 lances livres, o que foi muito bom, né? Porque fez com que o Nets conseguisse a vitória, né? Os lances livres que o Claxton converteu ajudaram demais o Brooklyn Nets. Inclusive, se quiser uma análise mais aprofundada desse jogo, tem vídeo no canal analisando completamente este confronto maravilhoso. E pra fechar, vamos falar sobre esse sim, o melhor jogo da rodada, que foi Lakers e Blazers, cara. O Lakers conseguiu uma virada simplesmente espetacular e venceu o Portland por 121-112, meus amigos. Vamos falar sobre este jogo. Vamos lá. No primeiro período, o Lakers teve um excelente início de jogo, né? Logo de cara, o LeBron comandou uma run de 15-2 nos primeiros 3 minutos. O Blazers até que conseguiu reagir com Damian Lillard, com Anthony Simons, com Jeremy Grant. Só que LeBron, juntamente com Thomas Bryant, fecharam bem demais o primeiro quarto. Só que aí no segundo quarto, aí a parada foi dura, porque o Blazers simplesmente amassou
o Los Angeles Lakers. Foi impressionante o domínio do Blazers no segundo período. Tendo o Anthony Simons metendo 17 pontos, o Blazers simplesmente meteu 45-13 no segundo período e foi pro intervalo com quase 30 pontos de vantagem. E ali, muitos tinham certeza que o jogo tinha terminado. Mas quem tem LeBron tem esperança. O LeBron voltou avassalador pro terceiro quarto. O LeBron parecia, sabe, um rolo compressor no terceiro quarto. Foi impressionante como o LeBron arrastou a defesa do Blazers e com 16 pontos o LeBron comandou o atropelo do Lakers, né? O Lakers que foi atropelado no segundo quarto, atropelou no terceiro, meteu uma parcial de 40-20 e retomou, né, o controle da partida. Mesmo não tendo virado, o Lakers controlou totalmente o jogo. E aí chegamos no quarto período, com o Lakers com a moral lá em cima e o Blazers acuado e o Blazers assustado. E no momento em que o jogo ficou mais intenso, ficou mais competitivo, favoreceu demais o Los Angeles Lakers, que estava com a moral mais elevada. E aí LeBron, Dennis Schroeder, Thomas Bryant e até o próprio Patrick Beverley, que fez um belíssimo trash talk pra cima do Damian Lillard, inclusive, fizeram com que o Lakers virasse. E depois que o Lakers abriu 5 pontos de vantagem, o Blazers murchou completamente e não conseguiu ameaçar a vitória do Lakers. No final, Lakers conseguiu sua 22ª vitória e Blazers sua 25ª derrota. Inclusive, sequência horrorosa do Portland Trail Blazers nas últimas semanas. Destaques do jogo pelo lado do Lakers: LeBron James com 37 pontos e Thomas Bryant com 31 foram os destaques da equipe. Pelo lado do Blazers, cabe destacar o Anthony Simons, que meteu 31 pontos, e o Damian Lillard, que meteu 24 pontos e 10 assistências, mas que sumiu no quarto período, permitindo inclusive que o Beverley fizesse, né, uma provocação maravilhosa, onde ele mostrou que o Dame Time, ó, tava quebrado. Realmente foi sensacional esse trash talk do Beverley. Ó, tem vídeo também no canal analisando exclusivamente esse jogo. Pessoal, o que vocês acharam da rodada de ontem? Comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa as notificações, que é muito importante. Ajuda muito o meu trabalho. Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá bom? Hoje ainda tem coisa demais pra sair. Então, ativa a notificação, né, pra não perder nada. Dá uma conferida no primeiro comentário fixado do vídeo, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias gratuitos para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então não perca essa oportunidade e garanta já o seu. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.